Pronto! Oi, boa tarde. Vai lá, Vitor, tudo bom? Ué, cadê o Boa Alex? tarde. Aqui Cadê, não é, né? né? Cadê o grande companheiro de nossas quintas-feiras à noite, né? Exatamente. Boa tarde a todos. Mais uma quinta-feira de IT Chat, hoje acompanhada do Vitor e não do Alex. Hoje é aniversário do Ben, filho do Vitor, 8 anos. Parabéns, Ben. Então, Alex hoje está aí, festinha de aniversário, e nós estaremos aqui, Vitor e eu, falando com o nosso convidado. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter. Então, todas as quintas-feiras, cá estamos no nosso IT Chat, geralmente acompanhada do meu colega Alex Ellis, hoje acompanhada do Vitor. Fala aí, Vitor. Geralmente quem tá aqui é a Rosane e Alex, e algumas lives para quem acompanha a gente, sou só eu, quando geralmente o assunto é Portugal, quando o assunto é como melhorar o seu CV, como entrevista, mas dessa vez é uma live um pouco diferente, né? Então, para quem não me conhece, sou o Vitor, eu sou gerente de comunidade da IT Recruiter. Como vocês veem as pessoas entrando na live, saindo, música, comentário, coloca, tira comentário, sou eu aqui no backstage, mas hoje eu estou on stage para apresentar essa live para vocês. Então as pessoas vão Legal. chegando, a Karina disse Então, um boa noite, o Anderson o disse boa Anderson. tarde, turma, nem convida. É, verdade. Eu vou reclamar com o Alex, mas esse ele manda uns docinhos pra gente. Então, mais uma quinta-feira, onde temos o prazer de trazer profissionais sempre de tecnologia, com suas valiosas experiências com a comunidade, aqui para a nossa comunidade. Então, agradecemos sempre a presença de cada um de vocês aqui às quintas-feiras conosco. Como é que funciona aqui às quintas, Vitor? Bom, então toda quinta-feira, nesse mesmo horário, das 16 horas do Brasil, 20 horas de Portugal, que é um horário novo ainda, é um horário que a gente está no horário meio de teste, digamos assim. A gente sempre convida pessoas para conversar, pessoas profissionais, para falar sobre algo relacionado à tecnologia. Então, a gente fala desde mercado de CRM. Semana passada, a gente teve uma live especial de feriado que a gente convidou o COO da Scrum.org, foi a primeira live em inglês, inclusive, nossa, foi bem legal. Sim, do Harry. Algumas quintas-feiras, geralmente 2 por mês, uma por mês, a gente o nosso hashtag Come to Portugal, que a gente fala algo relacionado a Portugal, a imigração a Portugal, ou turismo a Portugal. E também temos o nosso Webinar Booster, que é algo relacionado a como dar um boost na carreira. Então a gente fala sobre CV, entrevista, como melhorar o LinkedIn. O último Webinar Booster foi com o Dr. LinkedIn, que foi super legal. A gente abriu aqui uma página de LinkedIn e foi montando junto em como montar o seu LinkedIn. Então, todas as quintas-feiras, 16 horas do Brasil, 20 horas de Portugal, estamos aqui. Mas, sobre a live de hoje... Sim, a live de hoje nós vamos falar sobre tecnologia, liderança e criação de conteúdo. Como que esse mundo plural ele funciona. Então a gente vai falar um pouco como a tecnologia ela está transformando a liderança e a criação de conteúdo digital, que é eu diria que é um assunto por si só que já daria ali muitas lives, né? Então nós vamos trazer aí um grande especialista, também aí colega, youtuber, tem o seu próprio canal e aí ele vai se apresentar, o Gustavo Caetano. Então seja muito bem-vindo, Gustavo. Colocar ele aqui no palco. Presente. Então aí, ó. Aí! Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Obrigada, É obrigada. Vitor, apresenta aí o Gustavo, depois a gente dá a voz a ele. Eu vou te apresentar, depois você confirma se eu apresentei bem ou se não foi bom, deixa eu me apresentar direito aqui. Mas você também vai se apresentar. Pode ser? Combinado, pode ser, vamos ver. Então, Gustavo Caetano é um profissional com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, além de ser mestre em ciência da computação e possuir um MBA em gestão de pessoas. Atualmente, Gustavo é Community Manager da FIAP, falei certo? FIAP, no Paraná. Ele é criador de conteúdo digital com seu próprio canal no YouTube, que tem quase 42 mil inscritos no YouTube, e é host do podcast Papinho Tech. Mas hoje o Gustavo está do outro lado da mesa. Hoje ele está sendo entrevistado. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Foi eu que agradeço o convite, Vitor e Rosane. Foi um prazer aqui receber esse convite, estar aqui com vocês, trocar um pouquinho da minha experiência. Vai ser uma experiência bem legal. Valeu demais. Eu queria, antes, eu acho que... Eu esperava, viu, Vitor, que você mentisse um pouquinho mais sobre o meu currículo.
Então eu estou um pouco Gustavo decepcionado. Caetano atualmente trabalha na NASA como engenheiro Astronauta. sênior, primeiro homem que pisou em Marte. Tá certo? É isso mesmo? Ótimo, perfeito. Eu já comecei a gostar um pouco mais, tá vendo? Eu vou começar Não, aqui nós gostamos de trazer informações diretas e transparentes e verídicas, Gustavo. Entendi. Então vamos lá. Então vamos começar, hein? Que já temos aí várias pessoas dando boa noite aí. Boa noite a todos. Eu sempre brinco. Posso Vai lá, introduzir Vitor. deixa eu só fazer um disclaimer antes. A gente Faça. de vez em quando acontece aqui no LinkedIn, uma mensagem não aparece pra gente, de vez em quando aparece no meu celular, eu ia falar telemóvel, ou português, no meu celular, mas de vez em quando aparece aqui no StreamYard que a gente usa para fazer a live. Então, por alguma razão, se a gente não respondeu vocês, é porque ou não apareceu para mim aqui, ou só apareceu no celular, mas não precisa se preocupar, porque a gente está aqui ao vivo toda semana, então estamos lidando aí com o LinkedIn questões técnicas, tá bom? Mas estamos aqui Vamos presentes. ao conteúdo, vamos ao que interessa. Bora. Gustavo, eu gosto sempre de brincar toda quinta-feira, eu gosto de começar do começo sempre, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher estruturada. Só que hoje nós temos temas aí realmente de um mundo plural, ou seja, tecnologia, liderança e criação de conteúdo. Então, como eu comentei antes, eu acho que criação de conteúdo, por si só, é um mundo à parte. Vamos deixar para tocar criação de conteúdo aí nas próximas perguntas. Eu queria começar do começo juntando a evolução da tecnologia em relação à transformação do papel de líderes. Como que você enxerga isso? Como que essa evolução da tecnologia está realmente mudando o papel dos líderes nas empresas de hoje? Legal. A liderança, ela sempre tem que acompanhar o mercado, né? E aí, assim, e não só o mercado, mas também com o público que a liderança age. Mas, assim, eu gosto de separar as coisas, sabe? Quando a gente fala liderança, eu prefiro não entender apenas como pessoas que lideram pessoas diretamente, né? E sim como pessoas que têm habilidades de liderança. Então, você pode ser uma liderança sem necessariamente ter pessoas debaixo de você no organograma da empresa, etc. Né? Então, acho que dá para a gente separar essas duas partes. Mas, mesmo assim, você precisa... Eu acho que liderança tem muito a ver com você aprender sobre as pessoas do seu time. E as pessoas do seu time, elas vão mudando, né? Você vai tendo aí as novas gerações. Hoje a gente tem a geração Z, né? Que tá mudando, inclusive, o LinkedIn, né? A forma como as pessoas consomem a plataforma, e não só o LinkedIn, mas todas as outras plataformas. E aí essa adaptação, ela é fundamental para a liderança também. Então, eu acho que o maior desafio de liderança de pessoas, né? É você saber lidar com gerações diferentes ao mesmo tempo. Então, você ter ali no seu time geração X, Y e Z, você sendo uma dessas gerações também. Então, o líder ele tem que ser essa pessoa que está sempre se atualizando, né? Vendo como que o consumo das pessoas muda, como que a característica delas muda, o pensamento muda. E isso tem muito a ver com a tecnologia. A forma como as pessoas consomem tecnologia vai mudando. Hoje a gente está na era da IA, que muda uma porção de coisas aí que a gente consome, a forma como a gente trabalha, a nossa produtividade, como que a gente consome ou não consome conteúdo síncrono, né? Não, eu prefiro deixar minha câmera fechada e só escrever texto pro meu liderado. Ou o time só trabalha através de comunicação assíncrona. Então, toda essa adaptação, ela precisa acontecer pelo lado da liderança, para acompanhar essa transformação digital que vai acontecendo e junto com a transformação das gerações, que cada vez mais é mais rápido, né? Então tem que estar atualizado o tempo todo. Não adianta, eu fiz um curso de liderança há 28 anos atrás e achar que é a mesma coisa até hoje, né? Não tem como. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu vi hoje, era um estudo, assim, não sei se pode dizer que era um estudo, mas ela estava falando sobre como a geração Z tá lidando com o Instagram. Então, aparentemente, a nova coisa da geração Z é não postar foto, porque eles acreditam como é que se fala? Nas coisas que são efêmeras, na efemeridade, nas coisas efêmeras. Efemericidade. Efemericidade. Então, eles postam stories, porque tem 24 horas para ver, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Então, não se posta no feed. Você entra no feed de alguém de geração Z, não tem fotos da pessoa. Então, essa
esse impacto das gerações é muito legal quando a gente faz uma pergunta sobre liderança, e o primeiro comentário é realmente sobre as pessoas que são lideradas, né? Porque o líder muda dependendo de como que é a equipe, com diferentes gerações que se juntam, e o papel do líder é conseguir realmente juntar todo mundo e virar uma equipe, e não a panelinha da geração X, a panelinha da, né? Isso é... Ou ficar falando mal um do outro, né? Não, essa geração aí, nova e tal, bom era na minha época. Pô, tá louco, faz isso não. Era bom, porque na minha época não ficava mexendo no celular. Engraçado que, antes do Vitor ir para a próxima pergunta, hoje eu tive uma experiência engraçada. Eu perguntei para uma colega de trabalho, você passou instruções para a colega? Ela falou assim, passei, Rosane, mas eu me dei conta que eu não posso passar instruções por escrito. Porque toda vez que eu passo instruções por escrito, a pessoa tem dificuldade de ler e interpretar. Então, agora eu passo instruções em vídeo. Porque quando eu passo em vídeo, a pessoa entende muito bem e, assim, super rápida. Eu falei, caramba. Ou seja, ela se deu conta que, né, o vídeo era muito mais... Então, assim, é muito louco isso. O próximo passo vai ser fazer o vídeo, só que com a dancinha do TikTok. Pode daí ser, eu vou aprender. Que é mais legal, né? Hoje é quase que uma afronta, né? Você ligar pra alguém, né? Assim, você liga pra alguém e fala, mas essa pessoa me odeia, né? Tanto assim? Eu vou dizer que eu gosto quando as pessoas me perguntam antes de me ligar. Claro, se é chefe, se é família, daí me liga porque tem que me ligar. Mas se é algum amigo, não sei, eu gosto daquela pergunta, tipo, eu posso te ligar? Eu falei, pode. Eu tenho um pezinho nessa direção da ligação. Mas e se não? Você fala não também? É uma pergunta também um pouco eu posso falar. Né? Eu posso falar, amigo. Eu tô ocupado. Né? Eu posso, não sei, eu posso, né? Entendi. Eu posso não necessariamente explicar porque eu tô ocupado, né? Dependendo da situação também, né? Mas aqui o Júlio falou, assunto quentíssimo. A Lilian comentou, oiê, bora que estou bem curiosa. E o Paulo comentou, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, pessoal. A minha pergunta, a segunda pergunta, daí a gente vai para o nosso terceiro tema, digamos assim, em alguma mistura da criação de conteúdo, que é uma pergunta mais pessoal, assim, mas no sentido da criação de conteúdo, que você contar um pouco pra gente como que foi a criação do seu canal no YouTube e também como foi a criação do seu podcast, do Papinho Tech, que... eu ia contar um spoiler, mas vou deixar para a próxima pergunta. E eu acho que mais principalmente aqui, né, mutuamente, quem cria conteúdo, porque aqui a gente está criando conteúdo também no LinkedIn, né? Quais desafios você teve, assim, no começo, quando você teve a ideia e quando você começou a criar? Eu imagino que os desafios mudam, né, de começo de um canal para depois do canal, né? Mas, então, como foi essa ideia de virar criador de conteúdo? Por que você virou criador de conteúdo? E quais foram os desafios que você veio enfrentando do começo até hoje em dia nessa jornada não paralela, nessa jornada junta das suas diversas profissões? Ó, eu sou professor também, né? Então, o canal cresceu, né? Ele nasceu, na verdade, para ser um complemento para uma disciplina presencial que eu dava numa instituição em São Paulo. Então, isso foi acho que em 2016 eu acho que eu comecei meu canal. E falei assim, pô, era uma disciplina presencial, eu falei, seria legal se eu gravasse alguma coisa aqui, disponibilizasse para os alunos, quisesse assistir depois, várias vezes, etc, né? Então começou por aí. E aí é legal que daí o pessoal começa a assistir que não era aluno da disciplina, né? Porque eu não sabia onde que eu ia deixei no YouTube, né? Criei um canal lá, o canal chamava Tecnologia em Vídeo. Um nome horroroso, né? Mas era esse nome, e aí eu comecei, e aí o pessoal começou a assistir, começou a dar um pouquinho mais de acesso e tal. Até chegar em um vídeo, que daí deu um boom, assim, bem grande, que eu fiz um vídeo... Logo que eu recebi o convite para ser o coordenador de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas numa faculdade em São Paulo, falei, cara, deixa eu pesquisar aqui no YouTube o que tem de conteúdo falando sobre esse curso. Porque tem uma opção de... Até hoje tem muita dúvida sobre o curso tecnólogo, né? Que são aqueles cursos um pouco mais curtos e tal. Falei, deixa eu ver quais são as principais dúvidas que o pessoal tem, eu vou fazer um vídeo. Aí eu peguei as 10 maiores... dúvidas que o pessoal tinha, e eu fiz um vídeo a 10 motivos para fazer análise e desenvolvimento de sistemas. O vídeo mais simples que existe, assim, é eu segurando um pau de selfie com o meu celular, e aí mostrando ali, né, e falando, né, sem corte, sem nada, sem edição nenhuma,
E aí esse vídeo tem quase 500 mil acessos aí. Então assim, deu muito view porque era um conteúdo diferente, né? E aí trouxe muita gente pro canal e aí isso me deu um ânimo a mais, né? De, pô, deixa eu continuar criando conteúdo, ver o que o pessoal quer saber e tal, né? Trazer um pouquinho mais das minhas experiências. Então eu acabei não fazendo um canal técnico de tutorial e mais sobre carreira. Então eu falo um pouco mais voltado para carreira de desenvolvimento e tecnologia em geral do que sobre tutoriais de como programar e coisas do tipo assim, né? E aí nisso também foi o Papinho Tech, né? O meu podcast. Depois que começou o Flow, esse movimento todo aí, eu falei, cara, seria legal ter um podcast sobre tecnologia, trazer o pessoal aí mais um negócio mais nichado e tal. E aí eu comecei a fazer isso no fim do ano passado. Então, é dentro do meu próprio canal mesmo. Aí começa, né? Você começa convidando ali amigo e tal, né? Que o pessoal que aceita no começo, que dá 3 views, né? Nos primeiros e tal, ninguém vê, né? Aí muita gente desiste nesse processo, né? Fala assim, ah, que triste, né? Uma view sou eu mesmo que assisti, um foi minha mãe e outro foi minha mulher, né? Então aí acabou. Então, esse caminho, assim, de o pessoal começar a assistir um pouquinho mais e tal... Hoje ele tem bastante acesso, então aí também começa a dar uma motivação maior, né? Hoje já tem 60 episódios já no ar. E criação de conteúdo mais como uma visão de um professor que gosta de criação de conteúdo, mas mais para proliferar, vamos dizer assim, o conhecimento de alguma forma, né? E democratizar o conhecimento, porque o YouTube é tudo de graça, né? Então, tanto o meu podcast quanto o meu canal, fica tudo ali junto, né? Quem gosta mais de escutar só também tem nas principais plataformas de áudio aí, é só procurar Papinho Tech, eu recomendo, muito bom. Eu acabei de ver aqui que eu pulei, né? Eu dei o spoiler da próxima pergunta, que era sobre o podcast, nessa pergunta. Eu vou trazer uma novidade aqui antes de eu mandar a bola, que o Papinho Tech, aparentemente, me corrija, se eu não me engano, no mês passado, nesse mês, foi o top 10 podcast de tecnologia mais ouvidos no Brasil, é isso mesmo? Chegou a bater o top 8, cara. O recorde foi o top 8. É bem legal, eu nem acreditei. Falei, caramba, cara, o pessoal tá vendo mesmo, né? Então, isso. Bem legal, assim. Assim, o Spotify, ele atualiza esse ranking diariamente. Então ele é um pouco sanguinário, esse ranking aí. Mas é legal pra gente até ter um feedback também sobre a qualidade e tudo. Com certeza. Eu vou deixar também... Falando do Papinho Tech, logo que o Vitor deu o spoiler e terminou com a minha pergunta do Papinho Tech, o que você acha que torna o Papinho Tech um top 10 de podcast? O que você traz de diferente para as pessoas que estão vendo e vão assistir depois? O que você traz de diferente para que as pessoas realmente tornem você top 8 de podcast? Ó, eu sou um consumidor de podcast, então assim, eu gosto, hoje eu assisto, né, escuto de tudo, assim, eu tenho vários canais aí que eu sigo bastante, então hoje eu parei de escutar música, eu escuto podcast. Então, eu sempre fiquei com essa necessidade, assim, pô, seria legal ter uma conversa aberta, assim, com pessoas de tecnologia para fazer pergunta meio besta, assim, sobre, sei lá, eu vou conversar com um gestor de produto, fazer pergunta de, sei lá, um desenvolvedor perguntando coisas simples, assim, ele explicando e tal, eu acho que vai ter gente que vai se identificar. Então, o que eu entendo que o pessoal curte é que é um papo, então o nome do podcast chama Papinho Tech, né? Que é um papinho, a gente vai bater um papinho aqui, né? Sem muito roteiro, sem nada. E aí a conversa vai fluindo. Eu coloco aqui um pouquinho de pílulas de humor, né? E tal, que... como eu sou da área, então eu consigo falar um pouquinho com várias pessoas, né? De áreas diferentes. Então acaba sendo uma conversa mais fluida e tirando dúvidas. Então, assim, eu já conversei com pessoal de growth marketing, já falei com back-end, com front-end, com javeiro, né, com o pessoal de design, já falei com o pessoal que trabalha com inglês, já falei com doutor da USP, já falei com Gustavo Guanabara, que é a referência máxima aí de programação no Brasil e tal. Então, trago influenciador, trago anônimo. Então, esse papinho, assim, de trazer curiosidade, eu acho que é o que a galera mais gosta, assim. E eu também curto fazer, entendeu? Então, são perguntas que eu faço que eu realmente quero saber.
Então acaba sendo bem natural e eu acho que o pessoal gosta mais disso. Eu gostei que a criação de conteúdo, na verdade, nasceu sem querer, né? Naquilo de, quero ter um canal do YouTube. Não, você começou a postar e de repente, nossa, uau, tem um canal do YouTube, né? E o que leva ao Foi mais ou papinho, isso é menos muito isso. massa. A minha próxima pergunta é sobre liderança. Eu coloquei aqui agora no chat, que eu tinha esquecido de colocar antes, que a gente também está ao vivo no YouTube para os interessados. A gente também está ao vivo aqui no LinkedIn, também no YouTube. Então, esse link aqui embaixo, para quem tiver interesse em seguir o nosso canal lá no YouTube. Muitas vezes a gente tem acesso maior e melhor para as perguntas que são feitas no YouTube do que são feitas no LinkedIn. Então, considerem ir para o YouTube e seguir o nosso canal, que a gente também posta os vídeos das lives passadas. Eu vou voltar no papo de liderança. Inclusive, antes de fazer uma pergunta, eu queria compartilhar aqui. Ontem, agora a gente está começando a fazer enquetes semanais, a enquete da semana. E eu sempre estou fazendo as enquetes com alguma relação com o entrevistado do dia seguinte, né? Eu sempre estou fazendo na quarta. E eu fiz uma enquete ontem que era assim, enquete da semana. Qual é a habilidade mais importante para líderes no setor de tecnologia hoje? E a opção que mais ganhou, com 38% dos votos, e não ganhou muito longe, não, foi visão estratégica e inovação. Foi o que eles acreditam que é mais importante para líderes no setor, no setor de tecnologia. Visão estratégica e inovação. O segundo mais votado, que foi com 34%, que nem foi tão longe, foi habilidade de comunicação, foi o que eu votei. A terceira mais votada foi gestão de equipes remotas. E a última, menos votada, que só foi 10%, foi conhecimento técnico profundo. Então, isso a gente consegue ter uma ideia, assim, no sentido das habilidades do que a nossa comunidade acredita que um líder tem que ter nesse setor de tecnologia, né? Mas, voltando para a pergunta, assim, sobre liderança, como que você acha que a tecnologia em si ela pode ser usada para conseguir desenvolver esses líderes mais eficazes, que seja na comunicação, que seja nas visões mais estratégicas, que seja na habilidade técnica, né? Então, como você acha que a tecnologia pode ser utilizada para desenvolver os líderes de um jeito mais eficaz nesse ambiente corporativo e tecnológico que a gente vive hoje em dia? A tecnologia é legal que ela dá muito acesso às coisas, né? Então, assim, a gente viveu aí a era... infelizmente teve muita coisa ruim, mas também teve muita coisa que acelerou durante o período da pandemia. E uma delas foi todo mundo teve que meio que se adaptar a uma realidade diferente, né? Então, a tecnologia trouxe possibilidades ali e mostrou, né, para todas as empresas que é possível você trabalhar de forma remota e ter resultados significativos. Você ter acesso à educação à distância, você trabalhar com times de forma assíncrona, né? Então, assim, a comunicação passou a não ser somente a comunicação verbal, né? A comunicação não verbal, mas você vendo a pessoa, né? E sim, o que ela está escrevendo. Então, tudo isso são coisas que a liderança ela tem que olhar para isso. Então, a tecnologia ela vem como ferramenta, né? Então, ela atualiza as gerações, como a gente já tinha dito, né? E isso ajuda também a você ter acesso a novas coisas. Então, assim, a gente até teve agora uma reportagem, algumas reportagens, né, falando sobre a nova geração não ter tanto interesse assim em ser liderança, né? Preferir ser um contribuinte individual apenas, né? E não liderar pessoas. Mas existe a necessidade, e aí dentro da enquete que você trouxe aí, Vitor, e trazendo um pouquinho da minha opinião também, eu acho que o que mais precisa para a liderança de tecnologia é ser cada vez mais humana. Então, você ouvir o seu time. Então, a gente fica com muito dessa necessidade assim de trazer coisas diferentes, de fazer uma dinâmica muito legal, cheio de coisa e tudo mais, e se esquece do básico, que é você liderar pessoas. Então, é uma arte, né, você trabalhar com pessoas, você se comunicar, né? Trouxe aí, né, o segundo lugar, comunicação, né? A comunicação, ela faz parte disso que eu tô falando. Mas, assim, antes de você trazer tecnologia, às vezes você precisa passar pelo analógico, e às vezes o analógico é mais importante de tudo. Então, eu vejo, assim, né, de algumas experiências e conversando com a galera, recebendo ali feedback no chat e tal, em algumas lives que eu faço, é a liderança ouvir.
E ouvir é a atividade mais simples que tem, você não precisa fazer nada, é só você ficar em silêncio e escutar a pessoa que tá falando, sabe? Mas não só isso, né? Você tá ali escutando de forma ativa, de verdade, né? Então, para você ser uma liderança, você precisa conhecer o seu time. Você precisa conhecer a pessoa que você está trabalhando ali. E para conhecer, você precisa ouvir essa pessoa. Criar esse ambiente de transparência, né? De você falar com o seu time de forma transparente, de ouvir o seu time, quais são as dores que as pessoas estão recebendo, que elas estão passando, e você, como liderança, ser a pessoa a mostrar o caminho para resolver esse problema ou criar uma facilitação, é o mínimo que se espera de uma liderança. E aí, muitas vezes, a gente começa a ver coisas muito fora da casinha e técnicas mirabolantes de liderança e esquece do básico, que é você cuidar do seu time. Então, eu gosto bastante de trazer o exemplo do time de esporte, né? O time de futebol, por exemplo, né? O técnico, a hora que ele vai montar o time, não adianta você montar um time todo de atacantes. Você vai colocar 11 atacantes lá. Não adianta. Você precisa ter pessoas que vão trabalhar de formas diferentes para aí sim você orquestrar e fazer o seu time trabalhar para você. Conseguir os resultados, né, e as metas ali que você tem que atingir. Só que esse líder, ele vai precisar conversar e trabalhar a comunicação, liderança ou mesmo projeção de carreira individual. Então não adianta você criar uma fórmula mágica e falar assim, eu vou trabalhar desse jeito aqui com todos os meus liderados. Não é bem assim. Então eu gosto de voltar para a essência da liderança. A essência da liderança é você liderar pessoas, e para isso você precisa estudar pessoas. Eu acho que isso precisa ser feito antes de estudar tecnologias. Depois de você entender isso, aí você usa a tecnologia como uma ferramenta para se comunicar com o seu time. Eu daria um passo para trás aí ainda e garantiria o básico primeiro, que eu acho que está faltando bastante. Eu acho que a diferença entre o escutar, o ouvir e o escutar, né? O ouvir é quando a gente só tá ali naquele passivo, né? Que a gente só recebe aquilo, e o escutar é quando realmente a gente recebe aquela informação, a gente consegue aplicar aquilo para nossa, né? Para nossa equipe ou para os liderados, né? E conseguir aplicar aquilo de um jeito que seja um ensinamento tanto para o líder quanto para os funcionários, né? Eu acho que existe muito líder que vê a situação como muitas vezes professores veem a situação, que é um superior e inferiores, em vez de uma situação em que são dois grupos, ou duas pessoas, ou mais de duas pessoas, se encontrando frente a frente, aprendendo um com o outro, né? Então, acho que tem muito líder que vê como, não, eu detenho o poder e detenho o conhecimento, e aqui quem está para aprender são vocês, né? Então, o líder que não se coloca numa posição de aprendiz também, nesse sentido, né? Eu acho que se perde muito. Eu tenho a sensação que a sua resposta englobou a minha pergunta e a próxima. Sim, e o que eu queria falar é assim, o Vitor falou de tecnologia, a pergunta dele específica foi como você acha que a tecnologia pode ser utilizada para desenvolver líderes? Só que a sua resposta não falou de tecnologia, assim, falou das famosas soft skills, né? E aí eu queria voltar, né, tocar nesse assunto de soft skills. Você falou sobre ouvir, transparência, comunicação. O que mais você conseguiria elencar dessas soft skills, essas tecnologias, né, humanas que você acha que esse líder hoje precisa ter? Olha, eu também acho que colocaria colaboração também, eu acho que é muito importante. Aí englobando liderança como uma grande soft skills que engloba tudo isso, né? E não, de novo, né, não sendo ali apenas pessoas que lideram outras pessoas, assim, o conjunto de habilidades de liderança, porque você pode ser um líder, né, dentro do time ali, e é importante que existam lideranças também, e não só apenas lideranças de pessoas. Essas habilidades, elas são fundamentais para você ter o time na sua mão. Então, para você conquistar o seu time, você precisa ser um exemplo. E muitas vezes o exemplo até no uso das tecnologias. Então, vou trazer aqui uma coisa que acontece bastante, né? Você quer que o seu time utilize IA, você não usa IA.
né? Você quer que o seu time trabalhe home office, mas você não consegue trabalhar home office porque você é contra. Ou vice-versa, né? Então, assim, o líder, ele acaba sendo um espelho, né? Então, as pessoas, querendo ou não, se espelham ali na liderança. Então, o que você precisa fazer, além de fazer o que você fala, é demonstrar que aquilo é bom. Então, se você mostra, olha só, galera, olha só, a gente precisa aqui usar inteligência artificial e tudo mais, eu já estou aplicando isso aqui no meu dia a dia, e olha a diferença que isso aqui fez na produtividade, isso aqui me ajudou a diminuir o meu gasto de tempo, isso que me ajudou e tal, e mostrar. Aí a pessoa, pô, legal, né? O meu líder está usando essa ferramenta, deixa eu dar uma olhadinha também. Então, e não só, eu acho que todo mundo está usando, então dá uma olhadinha aí para ver se dá para usar, se não dá e tal, né? Então é isso, né? Você fazer parte do time e não ser uma pessoa do lado de fora do time. A liderança, ela tem que fazer parte. E aí você, como liderança de pessoas, você tem algum líder também que é seu. Então levar esses problemas que o seu time está te trazendo para a liderança superior, para de repente tentar organizar de maneira geral. Você trabalhar junto com o time, organizar o time e isso não necessariamente tem que ser feito através de tecnologia, sabe? Eu ressalto isso de novo. É voltar para pessoas, você precisa ser um especialista em pessoas. E aí depois você usa ferramentas para ajudar nesse processo todo, né? Essa coisa do espelho é muito interessante, né? Porque a gente ouve muito de líder exigindo coisas que nem mesmo o líder se propõe a querer aprender ou querer, né, entender, ou eu acho isso muito legal, essa coisa do espelho. Aqui na transmissão, algumas vocês estão vendo, a gente está recebendo uma resposta depois da outra, tá uma coisa meio trocada, mas o Dev Juninho 50 mais do YouTube comentou assim: grande mestre Gus, com sua excelente didática e bom humor, sempre fazendo aulas prazerosas de assistir. O que eu acho que é uma coisa de professor mestre. Eu era professor no Brasil, era professor infantil, então tinha que ser uma aula prazerosa, porque criança nunca ia prestar atenção se não fosse prazerosa. Então eu acho que é uma assim, estrelinha dourada para professores que recebem um aluno falando bom humor, boa didática e aula prazerosa de assistir. Dá aquele quentinho, né, no coração, assim. A Maite Marques comentou assim, ainda sobre os líderes, ela comentou assim: dar e receber feedbacks e usá-los em soluções na melhoria de processos do time ou no desenvolvimento do liderado. Então isso de dar e receber feedback, eu acho que entra muito naquilo de escutar, né? Então não é só você receber um feedback e assim, ok, coloca lá na caixinha. Não, receber esse feedback e aplicar aquilo que você recebeu, né? Exato. Aí tá vendo? Esse é um grandíssimo exemplo de você tem que ser o exemplo. Não adianta você chegar para o seu time e falar assim: olha, pessoal, a partir de agora eu gostaria que vocês tivessem a liberdade de me contar as coisas e darem feedbacks entre vocês. Não é assim. Primeiro que feedback é um negócio extremamente complexo, né? E você precisa criar o ambiente para que isso seja possível. Então, para a pessoa ela se sentir confortável para chegar para a sua liderança e falar assim: olha só, eu tenho aqui um feedback para te dar de coisa sua, né, que melhoria sua, ou de repente alguma coisa que pode ser diferente ali. Você precisa criar esse cenário onde a pessoa se sente confortável para fazer isso. Então não é pedindo que a pessoa te dê feedback que você vai ter feedback. Com certeza. Você também, aí seu exemplo. Então comece, quem é líder, comece você dando feedback para o seu liderado, mostrando como que você trabalha com isso e pedindo, criando esse ambiente para que vocês consigam dar feedback, né? A maioria das lideranças tem muito receio disso, né? Porque, sei lá, pode ser um ego muito acima, né? E tudo mais. Mas no fim é você se distanciar do seu time. E é isso que um líder não deve fazer, né? Com certeza. A Cirlane acabou de dar um boa tarde. Boa tarde, Cirlane. O Paulo no YouTube fez uma pergunta que eu acho que eu vou colocar aqui porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando agora. O Paulo Sérgio comentou assim: sobre as soft skills, podem falar da gestão de conflitos e a arte de fazer as pessoas se sentirem especiais.
e falar sobre a gestão de expectativas. Várias perguntas juntas, né? São vários podcasts ao mesmo tempo. Gente, bom, semana que vem, Gustavo está de volta aqui com a gente, vai falar sobre... enfim, eu acho que a gente pode falar sobre isso, eu acho que é um tema bem interessante de gestão de conflito, porque eu acho que realmente é sempre um tema tenso, né? Conflito é sempre tenso de um jeito ou de outro. Eu acho interessante, eu acho que a gente não comentou direto, mas eu acho que sobre se sentir especial, eu acho que entra muito no que a gente falou agora sobre comunicação, sobre receber feedback, sobre criar um ambiente em que a pessoa se sinta de fato acolhida e ouvida, né? Mas, enfim, deixa a pergunta aí pro nosso entrevistado. O que você comenta? Dessa primeira parte aí de gestão de conflitos, a gente que é do time de tecnologia, né? Eu acho que entende isso com um pouco mais de facilidade, porque a gente tem o conflito que acontece no código, né? Então, a gente tem o conflito no GitHub, por exemplo, aconteceu o conflito aqui, eu tenho que resolver o conflito. Que no fim das contas, conflito é gestão de pessoas, né? Por você ter um ambiente onde você vai dar a sua opinião e é bem-vinda a sua opinião, significa que você vai dar a sua opinião, outra pessoa pode dar uma opinião diferente da sua. E aí, né? Como lidar com opiniões diferentes? Então, esse é um processo muito complexo. Eu acho que a cultura brasileira ainda precisa evoluir muito para conseguir lidar com isso de uma maneira bem madura, de maneira geral, mas isso também faz parte da liderança criar esse ambiente. Então, de ser um moderador, sabe? Olha só, a gente está aqui como um time, vamos tomar uma decisão em conjunto, e não ser aquela liderança que chega e fala assim, nós vamos fazer isso a partir de agora, ponto, e acabou. Tudo bem, você vai receber uma ordem, mas se você for construir isso com o time, provavelmente você vai ter conflitos, né, que são opiniões diversas. E você ali como gestor, como liderança dessas pessoas, precisa ter essa habilidade de resolver isso. Então, essa também é uma forma de juntar uma porção de soft skills aí, mas de mostrar liderança sem necessariamente usar tecnologia nenhuma, né? A arte de fazer as pessoas se sentirem especiais. Eu acho que, assim, não necessariamente a pessoa quer se sentir especial de uma maneira, me vangloriar o tempo inteiro, me tratar de maneira diferente. Não, é o mínimo, é o básico. Então, eu me senti confortável a ponto de trazer uma crítica, de dar uma opinião diferente, falar assim, olha, eu penso diferente do que a empresa decidiu aqui, eu acho que a gente pode fazer de outra forma e tal, sem ter aquele peso de, meu Deus, eu vou trazer um negócio aqui diferente e eu vou ser mandado embora, né? Ficar com aquele sentimento de receio de dizer alguma coisa, com medo de um desligamento, sabe? Então, eu acho que só fazendo esse básico e criando esse ambiente de transparência real, e aí a transparência ela é importante demais, e ligada com não prometa coisas que você não consegue cumprir com o seu time. Esse é talvez um dos piores casos que pode acontecer com uma liderança. Porque você quebra a confiança ali e para você recuperar isso é muito complexo. Então trate as pessoas com respeito, ouça, né? Seja um ouvinte ativo ali de verdade, né? Esteja presente na reunião. Não tem coisa mais triste, gente, do que você fazer um one-on-one com o seu gestor e você literalmente perceber que ele tá fazendo outra coisa. Você tá ali falando alguma coisa, ele tá respondendo um e-mail, respondendo outra... Cara, então você tá fazendo o que aqui? Né? A liderança ela não tá fazendo o papel dela, eu tô perdendo meu tempo. Então, isso, o liderado, ele percebe. Ele não vai se sentir especial nunca, né? E talvez ele queira, né, buscar ser especial no outro lugar, né? Então, acontece. Com certeza, com certeza. A gente tá recebendo algumas mensagens só agora, então o Paulo tinha dado uma boa tarde, o Paulo Sérgio, o Rodrigo Ferreira, que inclusive já foi aqui entrevistado, falou, fala, turma, o queridão, o Rodrigo, o Pedro também deu uma boa tarde, pessoal que tá chegando também agora. Eu vou tentar minha pergunta agora, eu vou tentar dar uma amarrada, talvez, nos 3 temas, e você me fala se é um pouco demais, tá? Mas vou tentar dar uma amarrada aqui. Inclusive pessoas que a gente está jogando agora 40 minutos de live já, 40 minutos de live, pessoas que tiverem perguntas, o Júlio fez uma pergunta. Tô falando demais, me desculpe. Não, tá certíssimo, está perfeito. Não, a gente tá aí na penúltima pergunta, a gente tem 2 extras sempre, né, mas a gente tá certíssimo. Mas se pessoas aí já tiverem perguntas, eu faço uma pergunta,
ou no LinkedIn, ou no YouTube, inclusive temos aqui, estamos ao vivo também no YouTube. Vou tentar fazer uma pergunta que talvez amarre tudo, ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, eu tentando juntar tudo, o pensamento você acha que o conteúdo, a criação de conteúdo, ou não necessariamente a criação de conteúdo, mas conteúdos digitais, hoje em dia, eles podem influenciar em como líderes são formados? E se existe algum tipo de boas práticas que as pessoas que têm uma presença online deveriam ter? Por exemplo, um líder. Se existe uma presença online que um líder deveria ter, porque ele é líder, então se deveria ser diferente a presença online dele ou não. E se a existência do online, do conteúdo online, se ele está modificando como os líderes são formados ou como os líderes agem, como os liderados? Ou liderandos? Liderados. Tentei dar aqui uma amarrada aqui nos... Não, legal, porque isso daí traz bastante reflexão, assim, sabe? A gente tem tido um movimento, na área de tecnologia principalmente, assim, eu tenho visto bastante isso. Não, você tem que começar a criar conteúdo. Então você tem que, no seu perfil do LinkedIn, você tem que criar conteúdo, você tem que colocar coisas no seu feed, você tem que colocar posts e tal, não sei o quê. Eu discordo disso completamente. Assim, não vai ser isso que... Ó, a Rosane gostou de mim, ó, do que eu falei. Você não precisa ser um influenciador. Isso, assim, no final das contas, não agrega em absolutamente nada. Algum recrutador não vai te contratar porque você faz um monte de posts bacanas no seu LinkedIn ou sua rede social, sabe? Então é importante colocar isso porque muita gente começa a criar essa ideia de que não, para eu começar a ser visto na internet, eu preciso ficar criando conteúdo e criar. Isso não é verdade. Trazendo para a liderança, o que eu vejo e eu gosto de pensar? Para você ser um líder que cria conteúdo sobre liderança ou sobre qualquer coisa, primeiro você precisa ser líder no presencial, no físico, com o seu time. Você precisa ser um líder de verdade. Né? É igual aquele negócio assim de você criar conteúdo e falar um monte de coisa, só que você não vive aquilo. Uma coisa mais... Imagina que coisa mais triste é você ver o seu líder que você sabe que ele não é líder, ele é um péssimo líder criando um monte de conteúdo bonitinho na internet, sabe? Então, assim, isso não tem valor nenhum, sabe? No fim, a hora que você for colocado ali para jogar, as pessoas vão ver que você não sabe fazer aquilo que está falando. Então, agora, aí eu volto pro analógico. Seja um líder primeiro. Então, vamos trabalhar com pessoas primeiro. Deixa eu ser um exemplo para essas pessoas. E aí, agora, depois de influenciar, né, o meu time, talvez seja interessante eu extrapolar esse meu time e trazer conteúdo que gere valor para pessoas aí na internet. Aí tudo bem, aí você é uma pessoa que tem conteúdo relevante e vive aquilo que você fala. Então existe uma construção aí até chegar nesse ponto para você ser relevante. Criar conteúdo qualquer um cria. Agora, conteúdo relevante que realmente vai fazer diferença na vida de alguém, aí você tem que ter experiência, você precisa ser um especialista no assunto. E aí você começa a fazer diferença, e aí você começa a ter seguidores que vão realmente consumir aquele seu conteúdo. Ó, não tem coisa mais legal do que você seguir lideranças, né? E você consegue ver isso. Que lideram pessoas nos seus times, né, ali nas suas empresas, cria algum conteúdo sobre liderança e aí nos comentários as pessoas que ele lidera vão, pô, legal, melhor líder que eu já tive. Cara, isso é relevância. Então, antes de você construir essa sua, vamos dizer assim, esse seu perfil digital, comece, né, a criação do seu produto, né, que levando essa parte que você é um produto que você precisa se vender e tudo mais, mas seja um produto que tenha uma qualidade primeiro, e aí você vende. Não adianta você vender um rótulo bonito se o conteúdo ele não existe, né, ou se ele é um conteúdo que não vai ter consistência, né. Eu iria mais por essa linha aí. E não tenham aí a falsa... Tirem isso, né, de que você precisa criar conteúdo. Não precisa, não. Você pode ser a gente até brinca. Eu me coloco nisso, tá?
Fala assim, os excelentes programadores, os bons de verdade, não estão criando podcast nem vídeo. Eles estão trabalhando. O cara criando o próprio buraco. Não é porque você não aparece que você não é um profissional bom, realizado, que não tem algo a agregar, sabe? São coisas diferentes. Certíssimo. Eu assim, paralelo, nem vou falar o nome, mas enfim, tem uma blogueira aí que essas semanas, eu acho que ela participou de algum podcast, não sei o que era, ela comentou que ela não gosta de chocolate. Ela até fez uma brincadeira, falando assim, eu sei que todo mundo adora chocolate, mas, gente, eu não gosto de chocolate, eu não acho legal e tal. Daí, assim, passou 2 horas, fizeram um post de todas as vezes que ela postou nos stories comendo um chocolate. Que era tipo na padaria, sabe? Tipo um bombom de chocolate, um café. E ela posta, tipo, 3 vezes por semana comendo um chocolate na padaria. Ela não come aquele chocolate. Só que ela posta no feedzinho dela. Enfim, completamente paralela essa história, né? A gente Deixa aqui eu só trazer manda. mais um pensamento sobre Claro. isso. Que o pessoal gosta de dizer que não é influenciador. É um pecado você falar que você é um influencer. Fala assim, não, eu não sou influenciador coisa nenhuma e tal. Olha só, você não tá ali, de certa forma, trazendo um pensamento, né, dentro do seu conteúdo para que pessoas reflitam sobre aquilo, ou outra, né, igual você tá trazendo aí, alguém fez uma publi, né? O que você está fazendo é influenciando pessoas a consumir o produto que você está incentivando ali. Então, sim, você é um influenciador. Você pode achar que não, mas você é. E assim, isso faz parte de liderança também. O líder, ele também é um influenciador. Ele pode não ser um influenciador de redes sociais e tal, mas ele influencia o seu time. E é esperado que isso aconteça. Então, essa de que, não, eu não quero ter esse peso nas minhas costas de que eu sou uma pessoa que influencia. Não faz sentido nenhum, gente. Você sim é um influenciador. Se você é um líder, se você cria conteúdo, você sim é um influenciador. E porque você precisa ter isso, saber o peso das coisas que você fala, né? O que você vai promover, porque tudo isso tem a ver com a sua imagem. Então, sim, você influencia. Influenciar é uma soft skill que eu acho que faz bastante relevância na liderança. Com certeza. Assim, eu aplaudi você, porque a equipe vive pedindo, né? Vive pedindo, né, para criar conteúdo, para me transformar num produto, etc. e tal. E é algo que vai um pouco contra eu, Rosane. Marques, a pessoa Rosane, não eu, né, a CEO, que é um título que também, para mim, não diz absolutamente nada, né? Então, vai contra. Então, eu gosto de criar os conteúdos que eu acho relevante. E são muitas vezes conteúdos até simples, bobos, mas que são conteúdos que eu acho que dizem alguma coisa, né? Então, por isso que eu aplaudi, falei, obrigada, espero que o pessoal aí esteja escutando, porque não quero me transformar em nada. Assim. Tudo que a gente faz, principalmente no Night Recruit, a gente faz muito mais escondido, porque assim, eu acho que alguém em cima está vendo e faz bem para o coração. Voltando para a tecnologia, e sempre vem o assunto de inteligência artificial. Como é que você viu o impacto da IA e de outras tecnologias, né? Porque a gente fala de IA, mas existem outras tecnologias, né, mais emergentes, no papel dos líderes da empresa e também na criação de conteúdo. E aí eu volto a uma fala da semana passada, peraí, Vitor, que eu achei até muito engraçada, que a gente teve a semana passada o COO da Scrum.org, o Eric Neiberg. Foi a nossa primeira live em inglês. E o Eric disse que ele se utiliza do ChatGPT para iniciar a sua criação de conteúdo. Então, ele falou que ele falou isso claramente, está lá gravado, quem quiser, falou que ele joga isso no chat, o chat estrutura para ele e depois ele vai botando conteúdo lá dentro. O que você acha sobre isso? Eu confesso que eu fiquei lá com as minhas dúvidas quando ele falou isso a semana passada. Eu vou colocar porque o Júlio fez essa pergunta. Como o Gustavo vê o uso da IA na criação de conteúdo, até que ponto o conteúdo é seu e da IA? Então, eu achei interessante colocar essa pontada dele. Assim, ele falou, existe conflito no sistema? Então, chat
E nós E estamos aí? alinhados sobre as perguntas. Ó, eu vejo assim, né? Assim como linguagens de programação, a IA ela é uma ferramenta que veio para nos ajudar e não nos substituir, né? Como muita gente fala, a IA vai substituir aquele papinho que é muito raso demais, né? Meu Deus do céu. Olha só, eu também uso IA para criação de conteúdo. E o que eu gosto de usar? Eu trabalho, né, no meu canal muita coisa que exige que eu tenha temas e use a minha criatividade para fazer. E aí, assim, para você trabalhar com algoritmos, né, de redes sociais, você precisa ter uma certa frequência de conteúdo. E você ser uma pessoa criativa que vai criar um negócio extraordinário uma vez por semana, talvez você não consiga que todos os seus conteúdos sejam bons iguais, né? Então, você ter ali uma ferramenta que te ajuda a ter ideias é uma mão na roda danada. Então, eu uso o ChatGPT também, é o que eu mais gosto de usar, para ter ideias. Então, assim, ele inicia o processo de uma forma bem legal, sabe? De um roteiro, por exemplo, de um conteúdo em vídeo, né? E aí você, a partir disso, você começa a colocar a sua criatividade também e você vai complementando aquilo. Então acelera demais o processo de criação de conteúdo. Então é como se você estivesse conversando com alguém muito criativo. Eu gosto de pensar dessa forma. Como liderança, você pode utilizar IA de diversas formas. Então, existem treinamentos que você encontra por aí e tal, para você usar inteligência artificial para produtividade. Como é que você consegue usar para gerenciar melhor o seu e-mail? Então você pode ali trabalhar com IA para redigir um texto de um e-mail de uma forma mais rápida. Então a partir disso você vai lá e já dá uma adaptada, então isso ajuda bastante. Trabalhar com gestão de tempo, a IA ajuda demais isso, então tem diversas ferramentas aí vai depender do que você trabalha, né? Como é que é a estrutura do seu time, mas usar isso, e aí onde entra a liderança é você usar primeiro, ter resultado, aquilo lá realmente funcionou, e aí você mostra pro time, fala assim, time, olha só, eu descobri aqui um negócio, eu fiz aqui uma avaliação, fiz uns testes, e eu tive uma produtividade melhor assim, aquilo outro, usando essa tecnologia aqui. E aí você, como espelho, incentiva as pessoas a usarem, porque você usou, foi atrás, e aí até é legal que você incentiva as pessoas a irem além. Então sempre tem aquele negócio assim, pô, o chefe foi lá, fez, deixa eu ver. Aí fez aquilo lá, deixa eu tentar ir além. Aí você usar isso. A IA ela vem como uma ferramenta. Então dá para você usar isso para melhorar um discurso, né? Agora a gente tem o ChatGPT que você fala com ele, então de repente você dentro de uma reunião precisa melhorar o seu inglês ali e tal, treinar alguma coisa, ou de redigir um texto, fazer ali exemplo, às vezes eu trago pessoas no meu podcast que não necessariamente eu conheço muito a pessoa. Então você joga lá e fala, me fala um pouquinho sobre esse fulano aqui. Aí ele traz um resumão ali bacana. Então, a partir disso, você continua, né, colocando ali o seu conhecimento e a sua experiência, agregando o que a IA já começou. Então, ela é um excelente ajudante, vamos dizer assim, para você começar, né? Então, dê o primeiro passo e aí você assume e continua. Eu gosto de usar IA dessa forma para criação de conteúdo e acredito que lideranças também devam usar nesse sentido e levar para o time, né, as coisas que deram certo como um espelho mesmo e incentivo. Massa. Eu acho que, só pegando esse Fala. gancho, eu acho que outro dia um colega, um conhecido que acabou de ter um filho, ele botou lá num desses IAs da vida, descreveu o filho e pediu, crie uma música para o Fernando. Cara, uma super música. A IA criou, leu, né, cantou a música, é maravilhoso. E a pergunta era, de quem é essa música? Então, essa é uma pergunta muito louca, né? Essa pergunta é quem? É do pai que pediu para criar e escreveu lá o Fernando? Ou de quem é a música? De quem é a autoria dessa música? É muito louco isso, né? Essa é uma discussão que é onde entra a parte ética, né? E aí, assim, a gente ainda não chegou no ponto de definir esse tipo de coisa e tal, né? Aí sempre trazem um exemplo, assim, que é mais complexo que esse ainda.
Fala assim, ó, se a gente utiliza uma inteligência artificial para carro autônomo, e aí ele tem que decidir entre atropelar uma senhora idosa ou o cara que está dirigindo, ele sofreu um acidente. Aí o que você faz? Não sei, não faço a menor ideia. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e vai tendo que lidar, porque o próprio Facebook, vou usar um exemplo que veio à cabeça, assim, ele foi criado para um fim, só que daí a população levou ele para um outro lado. Então, a IA ela acontece assim também, e a gente vai tendo que aprender, atualizando aí, de repente, até leis do país, né, e tal, para adaptar essa situação e aprendendo e evoluindo, não tem jeito. Super paralelo, mas eu vi, teve uma trend assim de pais fazendo essa coisa com filhos pequenos. Era tipo um carrinho, uma pessoa e 3 pessoas. E o trem se divide em 2, né? E o menino precisa decidir em que caminho vai. O menino fica olhando assim um tempo, pega o pequenininho, coloca junto com os outros 4 e atropela os 5. Isso. E o pai assim, não. Acaba o vídeo, assim. Só que o menino só queria ver o boneco voando, né? E o pai deve achar que não sei do que. A gente tá com 2 perguntas aqui no chat. Eu acho que eu vou fazer elas antes de eu trazer minha última pergunta, porque eu acho que a minha última pergunta vai ser uma amarrada. A gente também já tá com 56 minutos de lado e boa assim, que a gente nem vê passar. Antes das perguntas, Jesus fez alguns comentários interessantes, que ele falou que hoje em dia é muito conteúdo sendo postado, conteúdos claramente feitos por ChatGPT, e muitas vezes são muito superficiais. Então ele vê que ele tem dificuldade em filtrar o que tem valor e o que não tem valor. Inclusive, ele comentou de incoerências de algumas pessoas que postam uma coisa, algum artigo sobre alguma coisa, depois a opinião delas em entrevistas ou a opinião delas são diferentes, né? Então, acho que hoje em dia a gente vive, todo mundo vive, todas as gerações vivem juntas, esse turbilhão, esse tsunami de informação e de conteúdo, e muitas vezes são conteúdos completamente superficiais e a gente tem um trabalho a mais para conseguir filtrar o que pra gente é relevante ou não, né? E isso, se a gente tem problema no LinkedIn, imagina quem usa TikTok, porque no TikTok você nem consegue viver no TikTok se não for passando vídeo, tocando vídeo e esse tipo de coisa. Então, eu achei bem interessante. Eu vou trazer a primeira pergunta do Júlio e depois eu trago a pergunta do Leandro. Vamos fazer assim. A pergunta do Júlio, ele fez lá no começo da live, então eu vou trazer agora, então a referência dele foi o que a gente fez lá no começo da live. Que foi assim, considerando que o Gustavo nunca foi a Marte, foi o piada que eu fiz lá no começo, vale dizer que vale dizer que a geração de conteúdo não permite mentiras ou pequenas e leves não verdades são permitidas? Achei complexa essa pergunta. Achei complexa. Ó, eu diria que assim, não só na geração de conteúdo, mas em qualquer coisa que seja, né? Você pode ter esse recurso sempre, né? De dar uma... a gente brinca assim, né? Na tecnologia, que fala assim, ó, a primeira etapa de um recrutamento, vou trazer um tema polêmico aqui, certo? É você tentar enganar o recrutador, né? Então, a sua atividade é tentar se vender e talvez dar uma lustrada maior ali no seu produto, deixar ele um pouco mais brilhante do que ele realmente é. Então, assim, não é mentir, mas quando você vai se vender, dificilmente você vai falar coisas que você é ruim, né? Que você, não, isso aqui eu não sei fazer, eu sou péssimo nessa atividade e tal. Você dá uma omitida. Então, assim, não tem a ver necessariamente com a geração de conteúdo ou não. A gente faz isso o tempo inteiro com qualquer coisa, né? Você vai conversar com seus filhos, você dá de repente, uma mudada um pouquinho na verdade para dar uma lição de moral, não sei, supostamente. Bom, eu não tenho filhos, vou deixar para os pais e mães aí, se quiserem comentar sobre isso, né? Eu não vou falar nada. Apenas supostamente. Apenas supostamente, né? Nunca fiz isso com nenhum aluno criança. Mas não permite, tá? No fim, não permite mentiras, né? No final, Perfeito. Se você usar esse recurso, uma hora a sua casa vai cair e vai cair muito mais, de uma forma muito pior do que se você tivesse falado a verdade desde o início, né? Com certeza. A história do chocolate do Vitor, que ele comentou, né? Exatamente, a história do chocolate. Exato. Inclusive, quando eu dava aula para as crianças, a gente líder ensinava que era não comer o brócolis, não comer o doce. A gente tinha que falar isso na escola. Só que toda criança, todo mundo ganhava o doce no fim. Meio que não dependia se ela comia ou não. Só que a gente tinha que falar, não comeu brócolis, que pena. Queria tanto que o
que ele comesse chocolate, não vai comer, né? Mas assim, ele ia comer chocolate. E todo mundo sabia disso. Mas tinha que falar, coitado, eu queria tanto que ele comer chocolate. O Leandro Costa fez uma pergunta. Boa tarde, Gustavo. A escuta empática é uma dádiva. Você acha que ela pode ser não só uma barreira na gestão, mas também no levantamento de requisitos no momento da captura de ideias para a criação de conteúdos? Nossa, o Leandro foi que nem eu, tentou juntar os temas assim. Gostei. Não, sem dúvida nenhuma, né? Que é aquele negócio assim, muitas das vezes no levantamento de requisitos, se você for para o cliente, ao invés de ouvir o que ele quer, você tentar ensinar ele, aí vai dar muito errado. Então assim, sabe assim, ó, não, eu queria comprar uma camiseta vermelha, igual a do Vitor. Aí o Vitor chega para mim e fala assim, não, faz isso não, a camiseta vermelha ela é tão feia, você precisa comprar a verde. Eu falo assim, não, mas eu quero a vermelha, eu sou o cliente. Então assim, não adianta você querer inventar um negócio, tentar vender o que o cliente não quer. Então escute o cliente, fale menos, escute, entenda o que ele está querendo ali, levante isso, então, chama levantamento de requisitos essa atividade. Então você precisa levantar, não é falação de requisitos, não é esse o nome, né? Não é você chegar lá e falar o que o cliente ele quer, é você ouvir. Porque isso tudo, assim, não tem coisa pior do que você conversar com alguém que não te deixa falar. Eu acho que ninguém gosta disso. Então, eu acho que é isso. Não tem. A conversa, ela precisa que ambas as partes elas falem. Então você vai falar, colocar a sua ideia aí, ouve. Aquela pessoa que só fala, não deixa você falar, aí é duro de lidar. Perfeito. Se for chefe, então aí pior ainda. Meu Deus do céu. Nossa, sim. É que não deixa completar ideias e já acha que sabe a resposta, já sabe o que você vai perguntar. Calma, deixa eu fazer minha pergunta antes. Eu acho que estou falando muito. Você quer fazer a última pergunta? A nossa pergunta 8? Rosane? Não, tanto faz. Eu gosto da pergunta extra, essa eu gostaria de fazer, mas a gente está aí correndo contra o tempo. Não, vamos. Deixa eu fazer a pergunta 8 e a gente faz a pergunta extra também. A gente segura o Gustavo mais 5 minutinhos. Claro. A minha pergunta 8, que é a última pergunta, sem ser as extras, eu acho que é um pouco mais geral, mas a gente sempre gosta de fazer essa pergunta mais para o fim, que é como você enxerga o futuro da tecnologia no desenvolvimento de líder, no desenvolvimento de criação de conteúdo, como você enxerga todos esses 3 temas juntos para esse futuro múltiplo, né? Que a gente, nos últimos 5 anos, tem tantas tecnologias novas que a gente não viveu elas antes, né? Então, sua opinião sobre o futuro, o que você acha que virá aí para nós? Eu acho que a gente deu uma diminuída na importância de liderança em algum momento, isso trazendo para a área de tecnologia, de desenvolvimento de software ali especificamente, que é onde eu vivo, né? E aí a gente começou a ver que esse foi um grande erro. E aí eu vejo que agora a gente está começando a voltar atrás e resolver isso. Que é aquele negócio, vale a pena você automatizar tudo da sua empresa? Entupir de chatbot em qualquer coisa para você ganhar escala? De repente, um atendimento mais humanizado, ele vale muito mais do que um negócio escalável de qualquer jeito. Então, a liderança, ela também precisa ser dessa forma, né? O pessoal começou a não querer porque falou, não, ficar ouvindo o problema dos outros e ter que resolver conflito e chegar no one-on-one e ficar ouvindo o problema pessoal da pessoa, isso é muito chato e tal. Mas, gente, no fim, a gente só faz o que a gente faz porque algum ser humano vai usar aquilo. Então, se o ser humano vai usar aquilo, é importante que a gente entenda minimamente sobre isso, sobre os seres humanos, né? Então tem muito a ver também com a experiência, né? A gente fala bastante de experiência do usuário. Então a experiência do seu funcionário, cara. Né? Algumas empresas aí começaram a ter uma área de pessoas, né, mais voltada para isso. Então humanizar, criar, por exemplo, PDIs, né, os planos de desenvolvimento individual ali para os seus colaboradores, criar um plano de carreira de verdade, né, onde você recebe feedback, você sabe exatamente o que é esperado de você. Então,
esse futuro da tecnologia, né, para lideranças, eu vejo nesse sentido de menos ferramentas tecnológicas e mais questões humanizadas. Então, mas assim, levando em conta, né, eu acho que era até um dos itens ali da enquete, né, você tem a habilidade de lidar com um time remoto, é um negócio complexo, né, você ter pessoas fisicamente do seu lado e pessoas em fusos horários diferentes, em culturas diferentes, né, e em formas de comunicação diferentes, são habilidades que você precisa se atualizar. E através de tecnologia você consegue fazer isso. Então, ao invés de demonizar as coisas porque você não consegue fazer, vamos aprender a fazer. Então, essa atualização, ela é importante, mas sempre, aí o ponto de que eu mais vejo de dor é: o meu líder, ele não é humano, ele não tem empatia comigo, ele quer que eu trabalhe 24 horas por dia, né? Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas e tal. Então, a liderança que apoia o seu time, que sabe ouvir o seu time e de fato lidera o time, é um diferencial tremendo. Então, eu apostaria nesse futuro, é a liderança mais humanizada. E voltado para a criação de conteúdo, eu acho que é a mesma coisa. Os vídeos que mais dão acesso são aqueles que são autênticos. Então, você não necessariamente precisa criar, aí em cima de vídeo, né? Você não precisa criar uma produção cinematográfica impressionante, com edição e tal. Muitas vezes o pessoal gosta de vlog. Você mostrar o seu dia a dia, o que está fazendo, porque é um link humano que você tem nisso. É como se você estivesse conversando, o podcast ele traz isso, é como se a pessoa, né, muita gente comenta isso, é como se eu estivesse na conversa aí com vocês, um negócio legal e tal. Porque, voltando para a essência humana. Então a criação de conteúdo também, eu colocaria como futuro aí, né, essa parte mais voltada para humanização, um negócio mais real, menos fake, menos cheio de filtro, meio cheio de um monte de coisa e mais a realidade. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre aquele Khaby Lame. Sabe quem é o Khaby Lame? Aquele rapaz que ficou famoso no TikTok, porque você tem lá aquelas coisas meio MacGyver, de fazer alguma coisa, e ele vai e faz de uma maneira super simples, faz assim. Sim. Eu lembro dele, Sabe quem é? É o Khaby Lame? Sei. E era uma Ele é reportagem francês, que... se não me engano. Uhum. acho que é da Tunísia. Eu acho que é, Não. eu tenho que olhar lá. Tá, E aí eu não estava sei. lendo como que o Khaby Lame vai se tornar um bilionário sem nunca ter falado uma palavra. E aí tem lá os itens, e eu lembro que um dos itens era simplicidade dos vídeos dele. Então tem uma reportagem que saiu, depois eu passo, e dava ali os 5 itens, e uma delas era a simplicidade. Como que ele tem a maior quantidade, o maior número de seguidores no mundo. Ele está se tornando um bilionário sem nunca ter falado uma palavra. É assim. E um dos itens é simplicidade. Então, assim, finalizando aqui, Gustavo, se não tivermos mais nenhuma pergunta, quais são as suas estratégias para manter o engajamento do seu público no YouTube, tornar aí o seu papinho tech, né, o 8º, 10º, lá no top, né, seja 8º, 10º, já está lá em cima, e continuar crescendo a sua comunidade, conciliando o papel de líder, criador de conteúdo? Qual que é a sua estratégia para isso? Olha, eu tento trazer simplicidade também, tá? Só que ele tá anotando ali. Só que assim, a simplicidade, ela não significa que é fácil, né? Então, são coisas diferentes. É muito mais difícil você ser simples do que ser complexo, muitas vezes, né? Então, eu tento trazer essa simplicidade e trazer o modo real, assim. Então, o dia a dia real de um desenvolvedor, o dia a dia real do trabalho com tecnologia, a verdade, sabe? Então, trazer um conteúdo mais voltado para a realidade. As pessoas, elas precisam, às vezes, ouvir que tem coisa que não é legal, cara, né? Não adianta você romantizar muito o trabalho, achar que é tudo uma maravilha. Tem coisa que é muito chato do que você faz, mas tem coisa chata em tudo. Mas esse compartilhamento de verdade que eu acho que dá mais engajamento, assim, sabe? Dos vídeos que eu faço no meu canal, os que mais dão acesso são os que eu menos edito.
Então, eu peguei uma fórmula aí que me ajuda pessoalmente, né? Porque eu tenho vida, né? Além de tudo, né? Então, eu tenho trabalho, né? Hoje eu sou gerente de comunidade na FIAP. Aí eu tenho uma menininha pequena, eu tenho família e tal, eu tenho que criar conteúdo. Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo também para conseguir fazer tudo isso. Então, os vídeos que mais dão acesso são eu coloco uma câmera num pau de selfie assim, eu saio andando no parque falando virado pra câmera. Então, é um vlog onde eu faço reflexões ali sobre a carreira de tecnologia de alguma forma. Então, eu pego temas, muitas vezes no chat GPT, onde ele me ajuda ali a ter tema, e eu falo virado pra câmera e isso dá engajamento. As pessoas escutam mais tempo do que um vídeo muito mais editado, cheio de coisa, que dá muito mais trabalho de fazer. Então, essa simplicidade, eu acho que ela é fundamental. Podcast traz muita conexão com o público. Então, quem gosta de podcast, normalmente assiste o episódio inteiro, não fica ali no comecinho e já acaba. E você cria uma fidelidade diferente, sabe? Então, assim, para você ter engajamento, você precisa ter um conteúdo autêntico, né, que seja relevante, e você tem que ter algum tipo de recorrência daquele conteúdo. Então não adianta você colocar um hoje e daqui um ano criar outro, né? Senão o pessoal vai embora. Então, por exemplo, no meu podcast, toda segunda-feira tem episódio novo. Então as pessoas já sabem disso, então já espera que vai ter um episódio novo ali, eu me programo para conseguir fazer isso. Então eu acho que seria mais ou menos por aí para você ter um engajamento. Agora, é importante ressaltar o seguinte, isso tudo que eu estou falando, eu falo para um nicho, é uma bolha, é uma quantidade pequena de pessoas. E porque também tem isso, né? Então, se você vai falar, você vai criar um canal sobre liderança, você vai falar para muito mais gente do que a quantidade de gente que eu falo, que é de tecnologia. Então eu nunca vou ter, provavelmente nunca vou ter 1 milhão de inscritos no meu canal. E tá tudo bem, eu não espero isso. Então muita gente acha que vai criar um conteúdo, vai começar a criar conteúdo, vai ter milhares de pessoas que vão assistir, que não sei. Cara, para você ter engajamento, não necessariamente é quantidade. Então, cria um conteúdo relevante, raro, que não tem aos montes aí na internet, que vai ter gente que vai te acompanhar, e aí você vai criando esse conteúdo constantemente, que você vai ganhando o seu público, é você cuidar bastante com as coisas que você fala, e falar aquilo que você vive, né? E não só inventar um monte de coisa de liderança, falar um monte de coisa bonita de liderança, no fim, a hora que você volta para sua empresa, você é um líder que o pessoal não gosta, né? Ou que, enfim, não é coerente com aquilo que você diz. Perfeito. Eu voltei, só antes da gente finalizar, eu voltei no artigo, depois vou te passar aí do Cali, e ele fala exatamente isso. Número 1, simplicidade. Número 2, autenticidade. Número 3, consistência, ou seja, a recorrência que você comentou. Tá até na ordem que... Eu gabaritei o negócio. Exatamente. Número 4, ele traz comentários, provocações sobre culturas. Então, ele provoca muitas vezes culturas. E número 5, plataformas cross-platforms. Então, publicar em plataformas distintas. Então, é bem interessante ver né, que a informação bateu. Vitor, se não tivermos mais aí... Hoje geralmente a gente tem questões com o LinkedIn, hoje está até um pouco a mais, porque o nosso, aqui na plataforma, a gente está recebendo pergunta, a gente está recebendo mensagem depois. Se eu não me engano, não temos mais perguntas. Se alguém fez alguma pergunta e não apareceu, por favor, podem ir para o YouTube. Eu posso até jogar o link de novo aqui do YouTube. Eu estou vendo aqui alguma coisa do Jesus Borges. O comentário dele, eu li antes. Sim. Eu peço primeiro desculpa. Caso alguém tenha feito alguma pergunta que eu não vi, mas eu vou deixar aqui, lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube, para vocês também seguirem o nosso YouTube. Eu vou deixar o comentário do Guilherme aqui, ele fez um resumo aqui, a simplicidade é o último grau de sofisticação, Leonardo da Vinci. Cara, né? Eu concordo tanto com isso, meu Deus do céu. Isso é muito legal. Chegamos ao fim dessa nossa live. Agora que eu vi que o Alex apareceu aqui no backstage, mas Gustavo, Vitor, boa noite, Alex. Eu vou colocar aqui o Alex só para ele, que geralmente o Alex está presente aqui com nós todas as noites. O Alex veio aqui dar um cheiro pra gente aqui no finzinho.
Olá, pessoal. Olá, Gustavo. Sou um fã teu, tá? Vim aqui dar um abraço aqui para todos vocês aí, viu? Legal. Valeu, Bom, Alex. chegamos aqui no fim de mais uma quinta-feira do nosso IT Chats. Eu primeiro quero agradecer o presidente Rosane estar aqui dividindo o palco comigo e agradecer, eu substituindo o Alex no dia de hoje. Então, por favor, dessa penúltima palavra, vou deixar a última palavra para o Gustavo, dar a penúltima palavra para você. Do meu lado, é só agradecimento, achei super legal, me diverti bastante na live, eu acho que você trouxe assuntos extremamente relevantes nesse dia a dia que a gente vive, entre redes sociais, coisas simples, coisas artificiais, tudo isso que a gente vê, e muitas vezes você que tem filho pequeno, né? Eu não tenho netos, mas tenho afilhados pequenos, e a gente vê uma geração nova já nascendo, né? Com toda essa loucura. Então, se o mundo hoje é plural, eu não sei o que vai ser amanhã, né? Tenho até medo, né? Com o caminhar da vida, provavelmente não verei, mas quero só entender isso, como que será esse mundo louco. Então, Gustavo, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, assim, super boa sorte aí. Sigam o Gustavo, sigam aí o Papinho Tech. Amanhã mesmo, durante a corrida, e eu confesso que eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu corri até uns dias atrás escutando música, parei e agora começo a escutar podcasts. Então, a partir de amanhã já vou lá dar uma olhada, porque tem sido bem interessante correr escutando podcast, tem sido mais interessante. Eu já vou dar, Gustavo, por favor, a penúltima que ainda vou dar meu tchau para todo mundo, mas por favor, Gustavo, diga as suas. Vou deixar o bastão contigo e também para você lembrar todo mundo onde as pessoas podem te encontrar, tanto no YouTube, Instagram, Spotify, por favor, o palco é seu. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi um papo bem legal aí, falar um pouquinho sobre liderança, né? Trazer um pouquinho do que eu penso sobre isso. O meu canal é Gustavo Caetano, se você jogar no YouTube você vai encontrar aí com certa facilidade, tem vídeos lá praticamente todos os dias, e o podcast Papinho Tech, ele tem tanto nas principais plataformas de áudio, como também no meu YouTube, com imagens, se você prefere assistir com imagens, também tem ali os cortes ali também, né? O pessoal gosta de cortes, né? Aqueles cortezinhos ali que a gente faz de propósito, para pegar ali de repente uma fala fora de contexto, brincadeira, não faço isso não. Toda segunda-feira tem episódio novo. Ou eu faço, não sei, vai ficar no ar. Tenho certeza que você vai gostar. Então tem nas principais plataformas de áudio, é só procurar Papinho Tech, trazendo aí profissionais da área de tecnologia e batendo um papinho que com certeza você vai curtir. Eu recomendo. Mara demais. É isso. Então, primeiramente, agradecer, Gustavo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso IT Chats. Quero agradecer a todos os presentes que vieram aqui assistir a gente, participar, que vocês comentaram. A Lilian comentou, foi muito bom, parabéns a todos. Então, agradecer a todo mundo que veio, ficou, participou, perguntou coisas. Então, muito obrigado. Estamos aqui ao vivo todas as quintas-feiras, às 16 horas do Brasil, 20 horas de Portugal. Então, semana que vem estaremos aí novamente. E, para finalizar, já que o Alex entrou, Alex, por favor, então peça o seu clássico. Solta a vinheta. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.